Programa Frequência Espírita, todas as terças, das 19 às 21 horas, aqui na Vox FM 87,9. Essa é a sua frequência com o Espiritismo. Programa Frequência Espírita. Apresentação Carlos Célio. Estudando o Livro dos Espíritos. Fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, este foi o primeiro, reunido os ensinos dos espíritos superiores através de médios de várias partes do mundo. Ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade. Desde 1857, data da primeira edição francesa, estruturada em 4 partes e contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador, aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sobre o aspecto científico, filosófico e religioso. Independentemente de crença ou convicção religiosa, a leitura de O Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, de suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Assuntos de interesse geral e de grande atualidade. E todas as terças, às 19 horas, teremos a participação da professora Conceição, compartilhando e estudando o Livro dos Espíritos para os ouvintes da Vox FM aqui. E hoje, professora Conceição, o que nós vamos estudar sobre o Livro dos Espíritos? Começar pelo começo. Vamos falar um pouquinho do próprio professor Denis Artes, né? Que realmente, dentro do nosso movimento espírita, ele ainda é pouquíssimo conhecido. Pouco sabemos sobre esse grande homem que foi o professor Denis Arrivai. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ele para nós entendermos quem era Kardec e como surgiu o Livro dos Espíritos. Porque existem erros até nós falarmos muitas das vezes que Kardec criou o Livro dos Espíritos. E não foi bem assim. Então hoje nós vamos ter um pouquinho a noção dessa história para sabermos quem era Kardec e como que foi realizado o trabalho do Livro dos Espíritos. Bora lá? É isso aí, vamos lá. É com a senhora. Então vamos lá, né? Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Né? O professor, na verdade o nome dele é Denis Arrivai, né? Grande professor Denis Arrivai. E nós vamos hoje entender, olha, em Lyon, ele fez os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdon, na Suíça. Nada mais, nada menos com o célebre professor Pestalozzi. Esse era o nosso querido professor Denis Arrivai. Ele era bacharel em letras, em ciências, doutor em medicina. Doutor em medicina existe uma interrogação, porque não há documentos que comprovem que ele fez a medicina. Mas alguns informam que ele realmente chegou a formar e era doutor, era bacharel em medicina. Mas existe um grupo que acredita que sim, outro que não, porque não há documentos comprovando. Tendo feito todos os estudos médicos, defendido brilhantemente a sua tese, linguista maravilhoso, ele conhecia a fundo e falava corretamente, olha lá, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, e ele conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nessa língua. Esse era o nosso querido professor Denis Arrivai. Na condição de aluno de Pestalozzi, ele na verdade era um grande homem. E ele acabou publicando vários livros de estudos pedagógicos. E ele também traduzia obras inglesas e alemãs. E o mais interessante é que, apesar dele ser um professor, dele ter se direcionado à pedagogia, à noite ele direcionava para fazer as traduções de alguns livros, para também construir os livros dele, formar os livros, e ele também dava aula gratuita. Isso é uma coisa que eu achava interessante. Dava aula gratuita na sua residência, na sua casa, de química, física, astronomia, anatomia. E ele fez esse trabalho entre 1835 até 1840. E detalhe, era muito frequentado. Mas em 1854 foi o que o senhor Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, que na verdade era uma forma do povo, era um passatempo. Na França era um passatempo. As pessoas se reuniam para ver as mesas balançarem e as mesas responderem. Ele, como um homem de grande cultura e, como dizia o próprio Camilo Flammarion, um homem de muito bom senso, ele chegou à conclusão que mesa não tinha cérebro. Se mesa não tem cérebro, alguém está respondendo, existe uma força inteligente. E foi isso que despertou no professor Denis Arrivai
essa vontade de pesquisar o que estava por detrás de uma mesa que respondia sim e não, que com o passar do tempo começou a responder em alfabeto. E ele foi observando que essas informações eram muito ricas, eram muito lúcidas. E ele poderia dizer que eram informações lúcidas porque ele era um homem de cultura, ele era um homem intelectualizado, ele era um homem de muita informação. Então ele observava que essas respostas provinham de mentes brilhantes, não era de uma mesa. Mesa não pensa, não é verdade? Foi aí que fiz, essa citação aqui é do próprio Kardec, retirado do livro que é o Espiritismo, que eu particularmente oriento para todos aqueles que desejam estudar a doutrina dos Espíritos, que inicie com o que é o Espiritismo. É um livro pequeno, um livro direto, mas riquíssimo e que infelizmente está esquecido. Então, manusear o livro que é o Espiritismo dá uma boa base para nós adentrarmos no livro dos Espíritos. Algumas citações que nós vamos falar aqui, retirada do próprio livro e dita pelo próprio Kardec, foi tirada do que é o Espiritismo. E essa aqui é um dos ditos do próprio Kardec, quando ele diz assim: foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em Espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei, diz o professor Denizar, a essa nova ciência, como até então tinha feito, um método de experimentação. Eu acho lindo isso aqui quando ele diz: nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Diz Kardec: foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores. Desde a idade de 15 e 16 anos, compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Então, quando Kardec se deparou com todo aquele movimento que acontecia então na Europa, ele passou a se dedicar a estudar, daí a ciência espírita, porque ele passou a pesquisar, a coletar fatos, dados, para ele poder... Ele continua: era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Você imagina hoje a gente conversar sobre espírito, as pessoas dão uma balançada ainda, né? Ainda, né, Carlos Célio? Você imagina isso no século de 1800 e um pouquinho? Os próprios Chico, em 1900 e um pouquinho, ele já recebeu, ele era discriminado. Você imagina isso, um homem de cultura, intelectualizado como Kardec, admitir para uma sociedade que ele acreditava nos espíritos? Imagina a dificuldade que foi isso para ele. E ele continua: em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista. Para mim, não deixar arrastar pelas ilusões. Por isso é que Camille Flammarion disse: este homem é o bom senso reencarnado. Porque o bom senso de Kardec, ele em nenhum momento se fascinava. Ele em nenhum momento, ele era muito neutro, ele observava, tirava suas conclusões, avaliava, mas nunca tomava atitude, né, aquela ânsia, não. Ele ponderava realmente tudo. E ele continua dizendo: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, diz Kardec, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência.
que o seu saber, o saber dos espíritos, era limitado ao grau do seu adiantamento. E que a sua opinião não tinha, a opinião dos espíritos, senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade reconhecia desde o começo e evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns espíritos. Então você vê a lucidez de Kardec. Como dizia o próprio João, nem todos os espíritos são de Deus. E Kardec observou isso. Ele observou que o fato de uma comunicação, o fato de um espírito ter dito, isso não quer dizer nem que seja verdade e nem que seja mentira. Isso quer dizer que tem que ser o quê? Avaliado. Utilizado da razão. Utilizado da razão e do bom senso. Do bom senso. Do bom senso. Será que isso condiz? Mas para eu avaliar, para eu ter uma forma de verificar se aquilo é de um bom senso ou não, eu tenho que ter uma base. Eu tenho que ter uma lucidez. Eu acho que por isso que o professor Denizar foi escrito, para realizar todo esse trabalho. Porque era um homem extremamente lúcido e um homem extremamente intelectualizado. Um homem realmente de profundos estudos dentro da literatura, dentro da ciência, de tudo o homem sabia, de tudo. Eu sou apaixonada por Kardec. Uma história muito boa, essa construção do Livro dos Espíritos, né? E vem mais, você imagina. Até então ele está nos movimentos das mesas e começa a fazer toda uma pesquisa em torno daquilo. Diz ele, uma noite, o seu espírito protetor deu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido ao professor Denizar, em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, ele vivia junto nas Galhas. E aí foi quando foi revelado que ele havia se chamado, então, naquela vidas passadas? Exatamente, Allan Kardec. Né? Então, na verdade, o nome dele, nessa última encarnação dele, foi professor Denizar Rivaio, grande pedagogo. Mas nós vamos entender daqui a pouquinho por que ele começou a usar o pseudônimo e não o nome dele real nas obras básicas. Ele comparecia a cada sessão, Kardec, com uma série de questões preparadas, metodicamente dispostas. Então, quando ele ia às reuniões, já as reuniões sérias, não mais aquelas reuniões de passatempo, quando foi tomando um corpo mais firme, mais lúcido, ele, em sua casa, formulava as perguntas, ia para as reuniões já com as perguntas preparadas, direcionadas aos espíritos. Agora, não eram perguntas tolas, eram perguntas de um homem intelectualizado, de um homem balizado, de um homem que tinha cultura. Então, eram perguntas muito profundas e ele observava as respostas mais profundas ainda. Não é verdade? Desde esse momento, as reuniões tiveram um caráter muito diferente e entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias que tomavam vivo interesse pelo trabalho. E diz Kardec agora, foi assim que mais de 10 médios prestaram seu concurso a esse trabalho que ele realizou. Allan Kardec não se utilizou apenas de um médio. Ele fazia a mesma pergunta para vários médios, para ele observar as respostas. E para surpresa dele, para alegria dele, o conteúdo era o mesmo. Mostrando a seriedade da doutrina. A seriedade de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele pegava tudo aquilo, comparava, verificava, e ele ficava fascinado, porque aquelas respostas estavam acima da própria intelectualidade da época, de tudo aquilo que eles estudavam, como até hoje está. Se nós pegarmos, nós vamos ter essa alegria de estudar um pouquinho do Livro dos Espíritos, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que existem respostas lá que ainda estão bem à frente da nossa sociedade, da nossa cultura atual. É verdade? Né, Carlos? Verdade. E ele continua. E é muito comum, hoje em dia eu não passo mais por isso, mas era muito comum as pessoas dizerem assim, isso é coisa de demônio.
O demônio se veste de todas as formas para ludibriar o cidadão. Eu digo, uai, eu fico pensando comigo, como dizia Chico, uai, eu digo, mas vem cá. Qual o objetivo do demônio em querer me moralizar? Porque a doutrina dos espíritos, o que ela me convida ao longo desses 20 anos é: Conceição, te torna um ser melhor. É isso que eu tenho aprendido aos 20 anos. E eu não sei por que o demônio se preocupa em me modificar moralmente, porque eu me torno uma pessoa melhor para comigo mesmo, para com o grupo que convive comigo, para com as pessoas em geral, para com Deus, para com tudo. Então eu particularmente não consigo ver dessa forma. Se for uma obra do demônio, ele é um demônio muito agradável, muito bom. Acho que ele trabalha muito lado a lado com Deus, porque ele só nos incentiva a realizar o que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros. É isso que nós temos aprendido ao longo de todos esses tempos. Então Kardec, ele diz: foi assim que mais de 10 médios prestaram o seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Então foi assim que surgiu esse livro maravilhoso, que não deve ser lido. Eu até brinco em grupo, eu digo, meus amigos, as obras básicas, elas não são revistas, caras, tititi, tatatá, tututu. Não é para ser, é para ser realmente lido ponto a ponto, vírgula a vírgula, e meditado em tudo aquilo que está sendo feito. Não dá para ler Kardec correndo. Não tem como, é impossível. Por quê? Porque é um livro filosófico, é um livro científico e é um livro religioso. Então ele requer muita calma para ler, sem pressa. Às vezes, uma ou duas questões que você lê, você tem material para sonhar a noite inteira. E a gente vai estudar, assim, quantas questões aqui todas as terças-feiras, professor? Normalmente, assim, média. Querido amigo, em torno de 2, 3. Isso. Que é o suficiente, e já é material suficiente para nós ficarmos meditando até a próxima reunião de terça-feira. Então a gente já convida os ouvintes do programa Frequência Espírita, que na próxima terça-feira já tem o Livro dos Espíritos, já pesquise, né? É um livro que inclusive tem nas livrarias, aqui na própria livraria Fonte de Luz, aqui no Manaus Plaza, tem na Federação Espírita, tem na livraria Didier, lá da Fundação Allan Kardec, tem na Saraiva também. No próprio site da FEB, é um livro que você pode baixar um download gratuito, né? Para que a gente possa aí, às terças-feiras, estar estudando realmente, com a sua participação, enviando mensagem para a gente através do 9146-4568, através do Facebook, que é Frequência Espírita, através desse Facebook, dessa ferramenta, você pode participar fazendo alguma pergunta, né, Denilson? Exatamente, facebook.com/Frequência Espírita. E o site da FEB, que você citou, Federação Espírita Brasileira, né? Você pode pesquisar na internet e acesse, tem todas as informações lá online. Você ouviu programa Frequência Espírita com Carlos Célio. Obrigado por celebrar a sua vida junto conosco.